Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. A boa notícia para todos nós é que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e muito em breve Ele virá nos buscar. Com satisfação, a Semadeiron promove mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e desta feita é a lição de número 8 e o tema, o bom pastor e os pastores infiéis. Que Deus tenha misericórdia de nós para que todos os pastores sejam pastores fiéis, servos de Deus, comprometidos com a Bíblia, comprometidos com a verdade, comprometidos com o Evangelho, com a causa de Cristo. O texto áureo, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. É interessante, né, pastor Eliseu, quando você observa aqui o tema, o bom pastor e os pastores infiéis. Parece até uma inadequação do termo se referindo a pastores. Mas o que o senhor tem a nos dizer sobre isso, levando em consideração que o texto desta lição, ele foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo nascer, e o ministério pastoral começou depois que a igreja nasceu, depois do Pentecostes. Paz do Senhor, meus irmãos. O título pastor é um título dado aos líderes de Israel. Esse título ele é utilizado para tratar de pessoas que lideram, que governam, sejam governos civis como eclesiásticos, recebem esse título devido a essa metáfora de pastorear ovelhas, aquele animalzinho que pasta, que tem a sua pele que serve a sua lã, que serve para produzir roupas, que tem carne, que tem leite, que ainda produz outros bens, como a Bíblia trabalha sobre a ovelha, e quando fala de ovelha fala também da cabra, né? E aí a utilidade destes também serve para chifre, para vasos, produção de vasos, para a produção de trombeta. Então, muitas utilidades que eram feitas por esse animalzinho. E aí o líder é aquele que pastoreia ovelhas, porque ovelhas é um animalzinho que tem uma simplicidade, que tem uma inocência e que acompanha umas outras, que vive em rebanho. Tem toda uma dimensão figurativa que é importante para nós aqui. Agora, quando o pastor fala sobre esses 600 anos antes de Cristo, está se tratando de pastores aqui em Ezequiel que governavam civilmente, os reis de Israel, os reis de Judá, diferente dos pastores de hoje, que hoje nós não chamamos os nossos governantes, reis, presidentes, governadores, prefeitos, de pastores. Nós chamamos pastores e conhecemos esse nome na modernidade apenas como aqueles governos eclesiásticos. Mas existem os pastores também infiéis hoje, pastor João César. Como naquela época existiam os reis e governantes que governavam, no caso de Israel e de Judá, que era o povo de Deus, de forma infiel, também existe hoje. E como naquela época existiam os fiéis, existem também os fiéis hoje, e é para esses que nós queremos dar a nossa atenção, voltar a nossa atenção, porque é importante falar de um ministério tão maravilhoso e que o próprio texto chama o próprio Jesus de um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O senhor falou com muito acerto, porque Deus conhecia Israel como sendo as ovelhas dele. O povo de Israel era comparado com as ovelhas de Deus. Então, essa linguagem do profeta Ezequiel, se referindo aos pastores de Israel, ou pastores infiéis, na verdade, era uma alusão mesmo e muito direta aos governantes, e não ao ministério pastoral como nós temos hoje. Um chamado que veio depois do Pentecostes, para que houvesse na igreja pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Esses termos não são conhecidos no Antigo Testamento. Então, é algo muito próprio da igreja. Então, com certeza,
ele se refere mesmo a pastor aqui, não é ao pastor de hoje, mas sim às pessoas que estavam em eminência naquela ocasião, as pessoas que tinham sobre o seu ombro o dever de cuidar da nação. Os reis e todos os administradores públicos daquela época, se assim eu posso dizer, eram considerados como pastores, porque o povo, a nação de Israel, era considerada como sendo ovelhas, e ovelhas, claro, do seu pastoreio. No profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 28, está escrito assim, só pegar o texto completo: que digo de Ciro? Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundado. Então, pastor Eliseu, Deus fez alusão a Ciro como sendo o pastor dele, que iria, na verdade, executar um trabalho muito especial em relação a Jerusalém, em relação à nação de Israel, porque Israel era considerada como suas ovelhas. Exatamente, o imperador Ciro, né, um homem que governou a Pérsia e que deu ordens para a reconstrução do templo, deu ordens para o retorno dos exilados de Babilônia, e Deus fala isso aí uns 200 anos, quase 200 anos antes do homem nascer, segundo a história. Isso impressionou ele, que quando ele olha, mas meu nome aqui, ele falou, não, se eu tenho que cumprir essa função, então deixe-me cumprir logo. E o povo de Deus, ele é permitido voltar para a sua terra e voltar com tesouros ainda que havia lá do templo de Jerusalém, alguns tesouros, e com recursos próprios do governo da Pérsia. Pastor, a verdade prática fala assim: as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Quer dizer, assim como existem bons pastores, também existem pessoas que fazem um mau exercício do pastorado, mas que Deus tenha misericórdia, a fim de que os pastores sintam o chamado de Deus e a responsabilidade que vem junto com esse chamado, para cuidar do rebanho, que não é mais agora a nação, mas sim a um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, conhecido, pastor, como a igreja. Deus deu à igreja pastores para cuidar dela. E se alguma denominação resolve, em sua prática, denegrir a imagem do pastor, ela não age com coerência, ela não age com responsabilidade e também não age com a hermenêutica bíblica, porque a alusão aqui não é aos pastores como se tem na igreja, era às autoridades que governavam a nação de Israel. Claro, por questões de interpretação e até para o nosso bem, aceitamos 100% a repreensão da parte de Deus, para que possamos exercer um pastorado digno e também vocacionado, direcionado por Deus, dentro de uma ética, dentro de um padrão bíblico, 100% bíblico, é o que nós temos a defender e tentamos nos pautar em cima desses princípios, para que o pastoreio evangélico, para o pastoreio cristão, seja de fato com homens comprometidos com o evangelho e com a palavra de Deus. Um pastoreio honrado e respeitado, né, pastor? De tal maneira que Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer, ele mesmo deu. Esse ele mesmo quer dizer o próprio Jesus. Não foi uma invenção de ninguém mais, foi uma invenção divina. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, o texto é muito claro e a sequência vai dizendo, querendo ele o aperfeiçoamento do rebanho, da obra
das vidas que estão sendo preparadas para a salvação, para o arrebatamento, para irem morar no céu de glória. Que maravilha! Ministério maravilhoso é o ministério de pastor, ministério um tanto sofrido, entretanto, quando feito com responsabilidade, nós sabemos, né, que tem os seus sofrimentos, mas que Deus faz se tornar leve, porque a presença de Deus nas nossas vidas, ela conduz. Então, quantas vezes cansado, pastor Jormi César, eu cheguei um momento com tanta canseira que eu disse, hoje não dá para fazer nada, a minha cabeça não serve, tinha terminado de fazer uma prova. O pastor chegou, até o pastor Levi de Novo Horizonte, e falou assim, você vai pregar comigo hoje à noite. Eu não disse nada, que eu nunca rejeitei oportunidades, desde que eu possa, desde que eu esteja em pé e percebendo saudavelmente, eu não me deixo ser vencido por qualquer coisa. Então, eu pedi a Deus e Deus me deu graça e eu falei, vamos, e fui. Quando comecei a pregar, parece que eu não tinha trabalhado, não tinha feito nada, estava descansadíssimo naquele dia, e eu tenho, assim, outros momentos que foram também parecidos. Deus trabalha em favor do pastor. Então, ser um pastor é um serviço que pesa em parte, mas é tão gratificante e honrado. Agora tem que ser um pastor fiel e não apenas um pastor, né? Um líder. Nós precisamos ser um verdadeiro pastor. Essa lição ela é muito oportuna porque ela, além de fortalecer o ministério pastoral, esclarecendo a dignidade do trabalho, além de dizer como deve o pastor trabalhar e cuidar do seu rebanho. Observando a leitura em classe, pastor, no versículo de número 2, lá no finalzinho, na parte B dele, ele fala assim, ó, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? O chamado pastoral é para apacentar as ovelhas. No entanto, em Israel havia pastores que não eram como pastores hoje, eram governantes, que eles cuidavam do seu patrimônio, da sua questão financeira, cuidavam de outros interesses, menos dos interesses da nação que Deus havia escolhido. Bem, claro que dá para aplicar isso também à igreja de Deus. O senhor observa aí, pastor, já no versículo 3, ele diz o que os pastores infiéis praticam. E aí o senhor pode trazer para nós esse esclarecimento, versículo 3, versículo 4, que diz o que os pastores infiéis fazem e deixam de fazer. A prática desses pastores infiéis, né? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Não dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, pastores que pensam em si mesmo, que apacentam a si mesmo, ou seja, utilizam-se dos recursos, porque as ovelhas, elas produzem riquezas, elas são utilizadas, é uma fazenda que, como disse, produz lã, produz carne, produz leite, e era normal, pastor, por exemplo, um rei como o rei de Moabe, Mesa, rei de Moabe, ele pagou a Israel 100 mil cordeiros, 100 mil e mais 100 mil ovelhas por segurança. Então trabalhava-se com muitas ovelhas, era um grande rebanho. Jó tinha 14 mil ovelhas, né, no final do seu turno de vida. Era como se fosse o nosso gado hoje, né? Por exemplo, o gado leiteiro, gado de corte, gado de cria. Uma pessoa como Nabal era um pequeno produtor, com 3 mil ovelhas, era um pequeno produtor.
Salomão, ele fez um sacrifício de 120 mil ovelhas na inauguração do templo. Então, trabalhava-se muito com ovelhas, e essas ovelhas rendiam. Como disse aqui o rei, comprou segurança com essas ovelhas. E um pastor, ele poderia utilizar da lã da ovelha, mas na hora de cuidar da ovelha, ele precisava ter atenção. Por quê? Porque, como dissemos aqui, a ovelha, ela é um bichinho inofensivo, é muito simples, é tão interessante, pastor, que a ovelha, ela tem pouca inteligência, assim, é um bichinho simples demais, de tal maneira que ela caminha por caminhos errados, facilmente desviando. Se você, como pastor, não acompanhá-la, de repente ela está longe, porque ela tem essas dificuldades. Ela é tão simples que ela procura comida, e se ela não achar, ela vai pastando, e aquilo acaba ali, ela fica pastando no seco, e como se não percebesse que aquilo ali não dá mais nada. O pastor tem que chegar e levá-la para um pasto, outro porque pode ter um pasto próximo, mas ela não tem essa esperteza de sair dali e ir procurar um pasto por si só. Ela é tão descuidada que tem um despenhadeiro e ela fica pastando do lado do despenhadeiro. Você fica assustado, ela só basta um passo, ela tomba, mas ela está ali pastando como se nada tivesse acontecendo. Então, é um bichinho muito simples, come qualquer coisa, está com fome, deu fome, não tem alimento, o que acha pela frente come. Bebe qualquer tipo de água, daí se envenena, prejudica, e por isso o pastor precisa ter esses cuidados para que a ovelha, que serve muito bem, que dá a lã, que dá o leite, possa também ser atendida nas suas necessidades e não fique ali emagrecendo, enfrentando a seca e tudo mais por falta de um pastor responsável. Eu estava um dia fazendo uma meditação sobre essa questão das ovelhas, aí eu anotei aqui as seguintes verdades. Por que as ovelhas precisam de pastor e de ser apacentadas? Porque as ovelhas precisam de pastor e porque as ovelhas precisam ser apacentadas com esse capricho todo de um pastor. Então, se anota mais ou menos assim, porque são animais simples e lentos. As ovelhas são animais simples, como o pastor disse, a percepção delas é simples, e então, quem tem que ter essa percepção de perigo ou de qualidade de pasto é exatamente o pastor. Por essa razão, ovelhas precisam de pastor e de serem apacentadas. A segunda razão, elas não possuem defesas naturais, são frágeis às doenças, são vulneráveis às doenças, elas não possuem defesas. Então, é um animal que o mecanismo de defesa dele não foi ativado, e elas precisam, elas contam com o pastor. Vocês lembram da história do rei Davi, ou ainda de quando ele era jovem, o menino Davi, ele apacentando, veio o leão, veio o urso. Quem cuidou das ovelhas, quem impediu delas terem alimento, foi exatamente o pastor. Ele tinha que se interpor entre a fera e a sua ovelha. Mas a ideia ainda veio para nós na igreja com essa mesma ideia, o mesmo significado. O pastor da igreja, o pastor que dirige um rebanho, é preciso que ele tenha noção do perigo, veja um perigo, e isso vem na forma de uma ideologia, vem na forma de um ensinamento. Então quem tem que estar atento é o pastor. E como tem lobos e como tem leões visitando aí os rebanhos, hein, pastor? É o que está em Atos capítulo 20, versículo 28, quando Paulo fala aos irmãos de Éfeso, ele diz assim: olha, eu sei que depois da minha partida surgirão leões, lobos, devoradores, que não pouparão o rebanho. Então, naquela época de Davi, havia lobos e leão. Interessante que era uma ovelhinha só, ele poderia dizer, não, mas é só uma ovelha, eu não vou arriscar minha vida. Ele vai pegar essa ovelhinha e vai embora. Eu tenho bastante, entendeu? Mas o verdadeiro pastor, ele defende a ovelha, de tal maneira que Davi
enfrentou o leão e matou o leão, salvou aquela ovelha. Depois veio o urso, ele matou o urso e salvou a ovelha novamente. Então, a ovelha vale mais. Ele não apacenta a si próprio, ele apacenta o rebanho. E naquela proporção de Lucas 15, da parábola da ovelha, da dracma e do filho que por algum tempo se perderam, a lição que eu aprendo ali é que quem perde uma ovelha perde 1%. Quem perde uma ovelha perde 1%. O que significa isso? É que naquela época o pastor ele podia apacentar até 100 ovelhas. Então, se a cada dia o leão comer uma ovelha, dentro de 100 dias ele tem quantas? 100%. Perdeu o rebanho. Então o leão não pode comer nenhuma, o urso não pode devorar nenhuma, porque uma ovelha ela equivale a 1%. Em 100 ovelhas, perdeu 1%. Em 100 dias, ele perdeu todo o seu rebanho. Então, quem cuida de ovelhas, o pastor que cuida de ovelhas, tem que cuidar bem para não perder nenhuma ovelha. E que as suas crias possam ir aumentando, buscando mais pasto, cuidando da saúde delas, e assim o rebanho vai crescer e vai ser abençoado. E isso, pastor Jormi César, vale também para um professor de escola dominical, um líder de jovens, dirigente do círculo de oração. Como que funciona isso, esse atendimento aí de um pastor? Então, a analogia é a mesma. Digamos, o pastor da igreja, a igreja tem vários departamentos, ou tem congregações, ele tem um dirigente lá na congregação. Então, aquele dirigente é responsável para cuidar daquelas pessoas que lá congregam, dispensando a elas o mesmo atendimento, a mesma atenção, os mesmos cuidados. A líder do círculo de oração também tem a mesma responsabilidade. O líder de jovens também tem a mesma responsabilidade. O líder da escola dominical, que na Assembleia de Deus é chamado de superintendente da escola dominical, se aplica o mesmo princípio. E aí, então, cada um cuidando daquela parte que lhe cabe. Eu me lembro, pastor, de quando Jetro deu um conselho para Moisés, ele mandou que colocasse maiorais de 1000, né? De 1000, maiorais de 100, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Quer dizer, 10, né? Cada maioral desse, ele era responsável por aquele grupo. E assim, o Moisés tinha condição de liderar, digamos assim, todo o rebanho, todo aquele povo que pertencia à nação de Israel, que estava na liderança de Moisés. Com os seus auxiliares, tudo ficou mais tranquilo. Meu pai foi a Israel e ele disse que uma coisa que ele não tinha noção é que o pastor não apacenta sozinho, ele tem outros pastores ali auxiliando. Então, é exatamente essa metáfora da igreja, onde nós temos o pastor presidente, mas nós temos os pastores auxiliares, temos dirigentes de congregações, temos os dirigentes de departamento. Um professor da escola dominical precisa aprender como Jesus ensinou. O bom pastor conhece a sua ovelha pelo nome, entendeu? E ele conta, percebeu o que está faltando, o que está acontecendo, está doente, está trabalhando, qual o motivo da falta dessa ovelha aqui na escola bíblica dominical hoje. Então, um professor que ele vai para além da profissão de professor, que ele é além da questão técnica, mas que ele é uma pessoa que tem a missão de professor de Deus, ele tem essas características de, além de ensinar, ele ama, ele cuida, ele protege, ele pastoreia, ele vai atrás da necessitada. E olha que não é fácil, pastor, porque o bom pastor, ele foi atrás daquela uma ovelha e era o cair da tarde, vai anoitecendo, raramente se descobre que a ovelha faltou de manhãzinho, né? De manhã é mais fácil, mas quando ao cair da tarde já vai caindo frio, já vai ficando escuro, já fica mais fácil de se perder, da ovelha cair no buraco, mais difícil do pastor enxergar, mas o pastor não desistiu, ele vai atrás, porque aquela ovelha precisa, é agora que ela precisa mais, porque está no cair da tarde, não dá para deixar para amanhã. Então tem pessoas que estão protelando o momento de dar o socorro àqueles que precisam agora. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cuidar bem desse rebanho. Com relação à fragilidade das ovelhas, elas se escondem quando adoecem, pastor.
as ovelhas, elas têm um sensor, na linguagem tecnológica, ela possui um sensor. Ela adoece, ela intoca, ela procura uma moita de mato, ela procura uma loca de pedra, ela procura um lugar e se esconde. E o pastor passa tocando o rebanho, grita e tal, mas ela está lá, ela está doente. Então, é um animal frágil que se esconde muito quando está doente. Na igreja acontece a mesma coisa, daí a pouquinho o irmão alonga. Vai. Tem uns que vão sentando aqui no primeiro banco, depois vai indo para o meio da igreja, depois vai indo para trás da igreja, e o pastor vai percebendo o distanciamento. A ovelha não percebe. Tem muitas ovelhas que ela não percebe, porque ela estava no primeiro banco, depois ficou lá no quinto, depois ficou no 10º, agora já está lá na porta, e o pastor está observando e está vendo que... Não tem aqueles obreiros que sentavam no púlpito? Daí a pouquinho ele vem sem paletó, só de gravata. Daí a pouquinho ele vem sem a gravata. Daí a pouquinho ele prefere sentar lá no primeiro banco. Daí a pouquinho está lá no meio da igreja, daí a pouquinho está lá na porta, daí a pouquinho sumiu. O que é isso? Vai se alongando, ovelhas se alongam, se escondem. As ovelhas não têm senso de direção, por isso que é preciso de pastor. Elas não conseguem perceber onde que estamos. Eu nasci na roça, fui criado na roça, já moemos muita cana para fazer melaço e para fazer rapadura. Sim, ainda consigo fazer isso até hoje. Pois bem, as abelhas chegam para buscar o mantimento para ela fabricar o mel. Você percebe que a abelha roda aquilo ali tudinho. Quando ela está com as patinhas cheinhas, ela voa assim na vertical. Ela sobe, ela dá um circuito assim, acha a direção e parte. Ela não perde onde é o rumo da casa dela. Porém, as ovelhas acabam perdendo. Elas têm dificuldade de direcionamento. Aí quem tem que estar ali cuidando? Pastor. É o pastor. Então, em uma igreja, você que é superintendente da escola, é professor da escola, é pastor da igreja ou pastor da congregação, que lidera um departamento da igreja, ou grupo de jovem, ou coral, ou orquestra, é você que tem que ter esse senso de direcionamento. Seu rebanho depende de você para direcioná-lo. As ovelhas se machucam quando brigam. Elas se machucam com facilidade. E ovelha briga, pastor? Briga, ela disputa por lugar, né? É interessante, né? Elas disputam por lugar também. E crente briga, pastor? São ovelhas. Somos ovelhas. E nos machucamos às vezes. É por isso que o pastor não pode estar longe do rebanho. Quando percebeu que as ovelhas estão querendo brigar, afasta uma para lá, afasta outra para cá, encaminha uma para lá, encaminha outra para cá e desmancha a confusão. Aconselha um, orienta outro, ora com o outro, canta com o outro. Daí a pouquinho está o rebanho tudo juntinho, tudo em paz, orando, glorificando a Deus e Jesus batizando esses crentes com o Espírito Santo. Quando elas estão irritadas, elas não descansam, né, pastor? O problema é que elas não dormem direito. Elas não descansam, cansada. A comida não faz digestão, ela intoxica e morre. Meu Deus, tenha misericórdia. Por causa da irritação. Porém, é um animal limpo. Ovelha é um animal limpo, com todas essas dificuldades que ela tem, a ovelha é um animal limpo. Trazendo para os nossos dias, para o pastoreio eclesiástico, por que a igreja é limpa? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado, nos limpou. Tem até o hino que fala assim: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Você viu como é que eu consegui cantar? Estou virando ovelha, estou aprendendo a cantar. O sangue de Jesus Cristo nos lavou, por esta razão nós estamos limpos. Glória a Deus por isso. Bem, as ovelhas gemem. Há um escritor que disse o seguinte: por que as ovelhas gemem? As ovelhas gemem, e elas gemem por diversas causas. Que Deus permita que não seja por infidelidade dos pastores que elas venham gemer. Tem mais, pastor.
No versículo de número 4, ele aponta 5 categorias de ovelhas, 5 estados que as ovelhas se encontram, que os pastores deveriam estar atentos. Como que o senhor consegue clarear isso para nós aqui, para nossos alunos, para que eles, lá nas suas congregações, possam passar isso para o seu alunato também? O texto diz: a fraca não fortaleceste, né? Ó, número 1, fraca. A doente não curaste. A doente. E a quebrada não ligastes. E a desgarrada não tornaste a trazer. A desgarrada. E a perdida, que é diferente da desgarrada, não buscastes. Aí você encontrou 5 categorias de ovelhas, ou 5 estados que elas se encontram. 5 estados. Na prática pastoral, para hoje, para o ministério pastoral na igreja, como detectar assim e diferenciar a fraca, a doente, a quebrada, a desgarrada e a perdida? Uma ovelha fraca, o que leva uma pessoa a ficar fraca? Falta de alimento, falta de vitamina. Então, a pessoa, de repente, desnutrida, acaba se tornando fraca e não consegue carregar um peso maior, ter uma responsabilidade maior. Mas se o pastor prima pela palavra, como está lá no Salmo 23, leva a pastos verdejantes, leva águas tranquilas, águas límpidas, dá a palavra de consolo, vai fortalecendo essa nutrição e as vitaminas do corpo, e essa ovelha vai se tornando fortes. Quem é que fortalece então? A palavra de Deus. 1 Pedro 2:2, ela é como um leite. Mateus 4:4, é o pão, é o alimento, a palavra de Deus é alimento. Então, é assim que se fortalece a fraca. A quebrada, ou melhor, a doente, o que a gente faz? O pastor tem o óleo, diz lá no Salmo 23, versículo 5, dizendo que unges a minha cabeça com óleo. Uma ovelha fica doente, pastor, às vezes até devido moscas. A membrana mucosa da ovelha, ali nas narinas, descuidada, as moscas vêm, põem ovos, e aquilo produz bicho que pode entrar para a cabeça e que, consequentemente, penetram na cabeça e perturba a cabeça da ovelha. E há registro histórico, ou os registros históricos, não há só um, mas são dados realmente precisos, que a ovelha ela fica tão louca da cabeça que ela bate a cabeça e ela se suicida, ela se mata, de tanta perturbação que dá na cabeça. É uma doença já mais séria, né? E porque a parte do nosso corpo mais importante é a cabeça. Uma pessoa pode, de repente, não ter uma perna, um cadeirante, mas ele faz muita coisa ainda. Agora, ele perdendo uma audição, ele tem olhos ainda para ver, perdendo as vistas através da audição, da mente ele trabalha ainda, mas perdeu a mente, de que mais serve? Então, o pastor precisa ter essa sensibilidade de tratar com óleo para proteger a saúde dessa ovelha, e quando ela está machucada, doente, ele também usa o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, que supera tudo, que resolve tudo, e cura essa doença através do poder da palavra, na unção do Espírito Santo. Então ele é curada. E essa quebrada, ele vai ligar, ele vai colocar uma tala, vai engessar, vai ajeitar. Isso demanda tempo, né, pastor? Com certeza, até que ela se recupere completamente, demanda tempo e trabalho. E aí vem a desgarrada, não tornaste a trazer. É fácil ir atrás daquela pessoa que você lutou, e ela foi embora. Diz que tem umas ovelhinhas, pastor, que você luta com ela, mas quando em quando ela está Dá uma sumida. E aí o pastor vai lá e quebra, dá uma destroncada na perna da ovelhinha, para que ela aprenda. Se aquiete. É como Jesus disse lá, a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Aí a vara que não é podada, né? Então a pessoa está crescendo, aí vai o Senhor lá e poda, aí volta aquele toquinho de novo, parece que morreu, acabou. É o que acontece com a ovelha. Aí quebra a perninha da ovelha, a ovelha fala: agora eu morri, acabei. Que pastor ruim é esse? Só que a ovelha com a perninha quebrada, o pastor vai lá e agora vai cuidar
particularmente dela, coloca a tala, cuida, para conduzir o rebanho, ele vai conduzindo o rebanho, e essa ele vai ter que levar no colo agora, nas costas. E aí ele vai levando para lá e para cá, e a ovelha aprende a ficar perto do pastor. Quando sara, aí não vai fugir mais, não vai se desgarrar mais. Mas aquela que se desgarrou e que está longe, ele tem que ir atrás, faz uma tentativa, faz duas, e muitas vezes ele, com uma tentativa de trazê-la de volta, traz no colo, tal, a ovelha percebe que ele a ama e não vai mais se desgarrar. Isso é maravilhoso. Então, precisa ser trazida. E depois a perdida. Tem umas que se perdem, como nós falamos aqui, devido elas serem tão simples, não olham o caminho, não tem senso de direção e de repente estão longe. E uma ovelha perdida, ela está vulnerável ao lobo, a cair em um buraco, a morrer sozinha. A sentença de morte está ali já determinada para ela, se não houver um socorro a tempo, pela sua vulnerabilidade. Então o pastor precisa ir atrás desta perdida, que quando ela é desgarrada, o pastor até imagina o rumo, ela deve ter ido para cá, mas quando ela está perdida, ele tem que sair nos 4 cantos atrás desta ovelha perdida. E por fim aqui fala, essa é a última, né? A ovelha perdida não buscaste. Então um bom pastor, ele paga esse preço que, olha, pastor, eu costumo dizer, lá no tribunal de Cristo nós vamos receber recompensas pelo amor que a gente devotou e pelo tempo que a gente doou, porque tempo e amor estão totalmente interligados. O pastor tem que saber muito bem administrar essa questão amor e tempo. Então deu para se perceber que nós temos 5 estados que as ovelhas podem se encontrar: fracas, naturalmente porque estão desnutridas, como ela não tem aquele senso de descobrir um melhor pasto, então, e o pastor descuidou, ela enfraqueceu. A doente, a própria fraqueza, a própria desnutrição já provoca uma doença, já provoca e ela adoece. E se o pastor não correr logo e aplicar o medicamento correto, ou as vitaminas, as proteínas necessárias, essa que está doente, como diz lá na leitura que se faz nos cultos da ceia do Senhor, que por causa disto há entre vós muitos fracos, outros doentes e outros que morrem ou que estão mortos, é a mesma coisa. Exatamente isso. E alguns que já dormem ou já morreram espiritualmente. Então, essa fraqueza causa doença, essa doença leva à morte espiritual. Mas quando tem um pastor ativo, inteligente, ele zela do seu rebanho com a palavra, porque a palavra é ao mesmo tempo pão, leite, é ao mesmo tempo leite, é ao mesmo tempo água, é ao mesmo tempo nutrientes, vitaminas e tudo que a ovelha precisa para se manter saudável. Logo, um bom pastor tem ovelhas sadias, né, pastor? Sadias. Agora, quanto mais sadia a sua ovelha é sinal que tem um bom pastor. Quanto mais debilitada essa ovelha é sinal que o pastor está tendo alguns descuidos dela. Daí o Salmo 23 vai retratar muito bem isso aí. O pasto verdejante, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, porque a ovelha precisa ser guiada de forma mansa, pastor. Porque as águas, se levar ela em águas fortes, devido à lã, ela vai tomar água, ela afunda e morre afogada. E depois, se for torrencial a água, não tem como tirar. Perdeu a ovelha. Perdeu a ovelha, então tem que levar águas mansas, tranquilas. Tem os vales da sombra da morte, lá a região de Judá era muito montanhosa, mas eram os lugares onde tinha água mais úmida. Essa questão da quebrada, né, já encaixa exatamente aí o que eu estou falando, né? Região montanhosa, vales, elas escorregam, caem, se machucam. São às vezes os lugares que tem água naquele momento, porque o pastor ele pastoreava na época da primavera, então tinha muito pasto, vinha a chuva e os pastos eram verdejantes, mas passou essa época e ele tinha que sair procurando pasto, assim como aqui em Rondônia nós temos dificuldade aí nos meses de agosto, junho, julho, agosto, começa a faltar pasto para o gado.
Então daí o pastor tinha que ter essa habilidade de procurar água para além da água da superfície. Ele tinha que ir em poços, como era o caso de Jacó, que foi auxiliar, tirava água do poço, como no caso de Eliezer, lá no poço, juntamente com Raquel. No caso de Moisés, que também esteve lá em Midian e estava ali diante de um poço, auxiliando aquelas mulheres, aquelas pastoras. Então, o poço sempre existia para essa situação, quando faltava água na superfície. Mas o pastor, ele cuida nesses vales, porque a ovelha, estando o pastor presente ali, ela se sente segura. Pode estar no vale da sombra da morte, que ele diz: o Senhor é meu pastor, eu não temo mal algum. Ele prepara uma mesa perante mim, na minha mesa não falta nada. É o que aí ele repete, é o que ele falou no versículo 1, né? É o meu pastor e nada me faltará. E ainda acontece as ovelhas desgarradas e as perdidas. Bem, então nós podemos entender que tem os pastores descuidados, para não dizer preguiçosos, descuidados, e nós temos as ovelhas aventureiras. Os pastores descuidados não estão nem aí quando a ovelha vai se desgarrando. Então ele tem que ir lá e trazê-la de volta, não deixar ela afastar, vai buscar e trazê-la de volta. E ele não está nem aí foi se desgarrando e acabou se perdendo por lá. Os vales estão esperando, as feras estão esperando, e pode acontecer um desastre muito grande com essa ovelha. Mas um pastor atento e uma ovelha que aprecia estar perto do seu pastor, porque tem aqueles crentes que falam assim: eu não gosto de ficar perto de pastor, e eu nem gosto que fica vindo muito na minha casa, nem quero visita. Quer dizer, é uma sinal ovelha, de doença. É uma ovelha que está desgarrada, é uma ovelha que já está quase perdida. Que Deus tenha misericórdia, que nós apreciemos estar perto de nossos pastores, e apreciemos mais ainda estar perto do sumo pastor, que é Cristo, o nosso Senhor. Falando nisso, pastor, o senhor disse dessas ovelhas que às vezes querem fugir do pastor. Existe ovelha de todo jeito, né? Por que uma ovelha cai? Existe a situação da ovelha que o próprio comentarista apresentou, a ovelha que de vez em quando pega-se ela de pata para o ar e morre rapidinho. Ela começa a espernear porque ela ficou de pata para o ar, ela não consegue desvirar-se sozinha e acaba com pouco tempo, se o sol estiver quente, ela perece, ela expira. Então, o que pode fazer uma ovelha tombar assim? Aí eu apresento aqui algumas possibilidades. Por exemplo, uma ovelha pesada, uma ovelha que está gorda, uma ovelha que está cheia, que está sem faltar nada, né? Uma ovelha rica, então ela não precisa de mais nada, ela está facilmente, está pesada, né? Então, por qualquer coisa, ela de repente resvala e cai, tomba, ela tem mais dificuldade para desvirar-se e teve facilidade para cair porque estava gorda. Outro tipo de ovelha que cai também, uma ovelha que tem muita lã, uma ovelha que está cheia de lã, ela trabalhou, é uma grande produtora de riquezas ali para o pastor, mas o pastor não cuidou dela, ela está com tanta lã, está pesadinha e tal. Tem que ter uma atenção maior para com essa ovelha. Mas às vezes a ovelha também pesada, ela se acha importante, até porque a lã, existe até lá na lei dada por Deus a Moisés, a proibição do sacerdote entrar no templo com veste de lã, porque a questão, por algumas razões, né, entre elas, a razão de a pessoa se achar o importante e tal, então essa questão do orgulho, e aí a ovelha de repente fica muito orgulhosa, importante, ela não está precisando de mais nada, não precisa nem do pastor, aí quando ela menos espera, tomba, e o pastor não está perto, e aí dá problema. Outro problema que faz uma ovelha cair é uma ovelha prenhe. O que é uma ovelha prenhe? É uma ovelha que está ali Está gestando, né? Está gestando, para ter o seu filhote, e
deve ter um cuidado maior com ela. É como aquela pessoa que tem um cargo na igreja, está produzindo fruto, e tem mais outro cargo, e o pastor vê tantas vocações naquela pessoa, e vai pesando em cima da pessoa, vai pesando, daqui a pouco a pessoa não consegue cuidar da família, não consegue cuidar nem dos seus próprios negócios, de repente cai também. O pastor tem que tomar cuidado com esse tipo de ovelha que está produzindo muito fruto, mas que também precisa do seu tempo. Então, existem muitas razões para que uma ovelha possa cair, e o pastor deve tomar devidos cuidados. Pastor, maravilha. Eu sei que esse assunto ele é muito saboroso aos nossos ouvidos, saber desses detalhes. O professor Ezequias, ele já, aqui no segundo ponto da lição, porque o primeiro já foi comentado, Sim. Ele fala sobre pastores infiéis. O senhor pode enumerar algum tipo de infidelidade que, digamos, trazendo para os dias de hoje, porque pouco também adiantaria ficar relatando os erros lá de 500 anos antes de Cristo, mas nos dias de hoje, como se identificaria um pastor infiel ao rebanho, infiel a Deus nessa modernidade? Nós vivemos uma época muito complicada, e o pastor, embora seja pastor, ele não deixa de ser também uma ovelha de Cristo, e tem as suas necessidades. Quando, como pastor, eu sigo o modelo de Jesus, que disse: eu sou bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas, ele é o contrário do mercenário. Agora, quando o pastor descuida dos seus compromissos, como nós falamos aqui, a questão da ovelha que cai, a questão da ovelha que está doente, a questão da ovelha que está quebrada, e ele se preocupa em ter a sua boa casa, o seu carro, que tudo isso é normal, mas ele está preocupado com o seu bem-estar e não com o da ovelha. Então, um verdadeiro pastor, ele se preocupa com o bem-estar dele, sim, ele não pode esquecer do seu bem-estar, mas também com o bem-estar da sua ovelha. E aí, quando ele usa de infidelidade? Quando ele não cumpre as suas obrigações na igreja. Ele sabe pedir, sabe ganhar, sabe receber, mas não sabe doar. E o pastor é um que dá a vida pelas ovelhas, é um que se doa, que se entrega. Então, o bem mais precioso, né? A função do pastor é se doar. E não é fácil, porque, como nós falamos aqui, tem que doar tempo, tem que doar cuidado, doar atenção no sentido de ensino, tem que preparar o seu estudo, tem que estar orando constantemente, buscando graça de Deus, porque eu só posso doar aquilo que eu tenho, mas eu não tenho de mim mesmo como homem de Deus. Eu preciso buscar do sumo pastor, que é Jesus, e para buscar do sumo pastor tem um preço a pagar, no jejum, na consagração e tudo mais. Quando eu abro mão dessas responsabilidades minhas, não quero me deter na palavra, tirar o meu tempo com a palavra, para dar um pasto verdejante, um alimento da hora, uma água limpa, para dar uma vitamina pura, para dar um óleo vindo do céu, o Espírito Santo ali transmitindo. Então eu não estou cumprindo a minha responsabilidade e exijo ou busco os meus direitos, eu acabo sendo um pastor infiel. Por quê? É natural, pastor, que quem não cumpre com a sua obrigação, ele exija aquilo que o outro não exige. Porque quem cumpre com a sua obrigação, ele sabe o preço, ele sabe o valor, por exemplo, o dízimo do irmão aposentado. Ele sabe o valor do dízimo da pessoa que trabalha lá no sol quente, do picolézeiro. Ele sabe avaliar tudo, porque é uma pessoa que está em contato com Deus e é uma pessoa que se doa. Então, ele sabe como é difícil uma pessoa vir para a igreja saindo lá das drogas, lá da bebida, lá da jogatina, a pessoa que estava lá no lamaçal de pecado e que veio para cá com toda dificuldade. Agora, ele tem uma atenção em cuidar dessa pessoa diferente, não como aquela pessoa que
vê alguém cometendo uma falha e ele já vai expulsando, isso aqui não serve para nada, não resolve, não se resolve, esse crente não tem remédio para ele, é cabeça dura, então ele não consegue resolver o problema. Por quê? Porque ele não tem esse sentimento, ele não consegue ver para além da necessidade, buscar aquela pessoa que está lá, não sabe o valor de uma pessoa ter saído do lamaçal, e daí descumpre aquilo que está em Atos, que disse, cuidai do rebanho a qual o Senhor comprou com o seu próprio sangue, porque o rebanho não é nosso, o rebanho é de Jesus. Então, como o rebanho é de Jesus, eu preciso cuidar para Jesus. Agora, se cuidar para mim eu já deveria ter uma responsabilidade enorme, imagine cuidar das coisas que são de Jesus. Então, o pastor infiel é aquele que tira aquilo que não é dele, porque o rebanho é de Jesus e ele acha que o rebanho é dele, ele pode fazer o que ele quer. Então percebam que há duas nuances para a infidelidade: faltar com o compromisso de, ou então subtrair para si o que não é seu. Em qualquer das hipóteses, o ministério pastoral exige dos seus pastores fidelidade. E isso nós aprendemos por analogia, em relação ao que Deus mandou Ezequiel dizer aos governantes de Israel. Mas que coisa impressionante, né? Dos governantes era exigido isso. Quanto mais então dos pastores que cuidam da igreja e do rebanho do Senhor. Pois bem, eu resolvi, só para aguçar a mente dos nossos internautas, nossos irmãos, lembrar que a questão do ativismo religioso pode também prejudicar o rebanho. De que forma? Há quem pensa que a recompensa do céu é de quem faz mais. Nem sempre. Se você faz, dando o seu todo, com alegria no coração e de modo perfeito, parabéns, maravilha, não ficando nada para trás. Mas há quem deixa as responsabilidades do lar, da família, dizendo que estão fazendo a obra, estou fazendo a obra. Há pessoas que saem das suas casas, que tem marido, que tem esposa, que tem filhos, não, estou fazendo a obra, e vai uma semana, 2 semanas, 3 semanas andando por aí, de um lado para o outro, fazendo a obra, e o marido perecendo em casa, ou o filho perecendo em casa, ou a esposa perecendo em casa, e os filhos perecendo em casa. Então esse ativismo, na verdade, isso não é zelo pelo rebanho, é um desvio que está acontecendo, e que está levando muitas ovelhinhas a estarem abandonadas e entregues às feras, aos leões, aos ursos, aos predadores de modo geral. Algumas delas caindo lá nos despenhadeiros e não havendo quem as busque, porque essa responsabilidade, ela é pessoal, ela é individual, e compete a cada esposo, a cada esposa, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, primeiro, estar cuidando bem da sua família. Pastor, já no terceiro ponto, já finalizando a nossa lição, porque o tempo não nos espera, e ainda que alguns alunos possam ter perguntas a fazer, contudo, nós queremos falar agora sobre o bom pastor. E eu tenho certeza que, como o senhor já deu um lampejo ali no começo sobre o bom pastor, o sumo pastor, o grande pastor, feche para nós essa lição, pastor, abordando aí então a questão do bom pastor, cuidando do seu grande rebanho. O bom pastor é Jesus. Ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz, eu sou a porta, né? Ali em João 10, e um curioso perguntou para um pastor, eu estou olhando aqui o redil, porque os redis eram feitos às vezes nas cavernas, quando não era caverna era feito de pedras, e o mercenário pula o muro, mata a ovelha, joga pelo muro para o outro que está lá esperando, e o pastor tem que ter esse cuidado com tudo isso aí, para saber qual o problema. E Jesus, como bom pastor, ele diz, eu sou a porta. Então o curioso perguntou, onde está a porta? Ele falou, não, a porta é essa entrada aqui mesmo, esse buraco aqui, e eu sou a porta. Porque aqui para passar
por aqui se quiser sair, tem que passar por mim. E se quiser entrar, tem que entrar por mim. Então eu sou a porta. Então Jesus, quando ele diz que ele é a porta, é porque a proteção é ele. Ele está ali para abençoar os que estão lá dentro, guardando os que estão lá dentro. E se o mal quiser entrar, ele terá também que passar por Jesus. Logo, o risco de vida é muito grande para quem está dormindo ali na porta ou que está ali vigiando o pastor que está ali na porta. Então, Jesus também disse que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Interessante o pastor Posidônio ontem falando sobre a sua viagem a Israel também, e ele disse que pastores de 100 ovelhas, pastores de 50 ovelhas, pastor de 30 ovelhas, mas as ovelhas se misturam, os rebanhos se misturam na hora de tomar água, os pastores ficam conversando por ali, e de repente, quando o pastor chama, segue-me, aí aquelas ovelhas, aquele que é de 30 ovelhas, as 30 ovelhas seguem ele. O outro segue-me, o 50 também segue. As ovelhas, elas se separam naturalmente, elas não erram, elas não se misturam ali, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Agora, quando uma ovelha não está nos moldes da palavra, está doente, está com medo, que é um problema de uma ovelha, ela acaba não conhecendo direito a voz do seu pastor. Então, tanto a ovelha precisa conhecer a voz do seu pastor, como o bom pastor também conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Então Jesus conhece cada um de nós e nós como pastores também precisamos conhecer. É uma grande responsabilidade, não é fácil, mas nós aqui vimos sobre o Davi, que matou o leão, matou o urso, defendeu a sua ovelhinha. Esse é o verdadeiro pastor cristão que está ali atendendo como Jesus ensinou. Então, são pastores que se preocupam com a saúde física, a saúde espiritual e a saúde material da ovelha. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos aprender com Jesus, sendo bons pastores, cuidando dessas ovelhas, trabalhando principalmente, pastor, a cabeça da ovelha, como eu falei. Ovelha com fome não dorme, ovelha com medo, ela também não consegue dormir, ela precisa ter a segurança. E olha quantas ovelhas medrosas, porque quando se fala de que morrer sem Deus vai para o inferno, é verdade, e a ovelha se assusta e tem que se assustar mesmo, mas se não tem uma resposta para o problema, entra em depressão, surge tantos problemas. Então o pastor precisa estar acompanhando principalmente o que essa ovelha está pensando, o que está passando na cabeça desta ovelha, que nós possamos servir ao Senhor e aprender com o nosso sumo pastor Jesus, que é o que dá a vida pelas ovelhas. Nosso telefone, se alguém desejar fazer alguma pergunta, mandar pelo WhatsApp, nós vamos ter a alegria de responder as eventuais perguntas. Para falar com o pastor João César, você vai utilizar 69 99208 5727. Vou repetir, porque eu sei que eu falei meio rápido. 69 99208 5727. Para falar com o pastor Eliseu, 69 98101 3750. Pronto! Agora você só ficará com dúvida se você quiser. Chegamos ao final de nossa lição. Nossa gratidão primeiramente a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estar meditando com os irmãos nesse tão importante assunto, inclusive puxando a nossa própria orelha como pastores que somos. E eu aceito o puxão de orelha, eu aceito a palavra para a minha vida, eu acolho para mim. Senhor? Da mesma forma, estamos como ovelhas para aprender e como pastor também, para sermos ensinados e cobrados a fim de que possamos oferecer o melhor para o reino de Deus. Servimos a Jesus. Muito obrigado ao pastor Nelson, presidente da Semadeiron, que sempre disponibiliza para nós os estúdios da Semadeiron para esta escola bíblica dominical. Muito obrigado aos pastores presidentes que acolhem nosso trabalho. Muito obrigado aos superintendentes, aos professores que dispõem de um tempo para assistir essa preleção, para depois irem às suas classes ministrar a aula. Deus abençoe vocês e dando muita graça, muita sabedoria e muita boa vontade para fazer a obra do Senhor. Pastor Eliseu estará orando e abençoando as nossas vidas. Amado Jesus, obrigado por mais este momento, pela vida de cada professor, verdade, cada Pai. superintendente, cada pastor.
ao pastor Nelson, presidente da nossa convenção, Sim, Senhor, toda a mesa abençoa diretora da eles. Semaderon. Continue guiando o teu filho, Senhor, nesse vasto verdade, estado Pai. para Guia dirigir, mesmo. Pai, ele como nosso pastor da convenção, para guiar também os demais pastores e Sim, que a Jesus. sabedoria do céu esteja na vida de cada Esteja pastor, mesmo, o temor, o amor e a disposição para fazer a tua obra, Senhor, porque sabemos que um dia Fica conosco. seremos galardoados por fazermos com amor, com dedicação e com responsabilidade. Assim, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.